A tarefa de aprovar prestação de contas será enviada a cada um dos aprovadores da hierarquia do beneficiário da prestação de contas, até que um deles tenha alçada para aprovar a prestação de contas específica. O usuário aprovador da hierarquia será notificado por e-mail que existe uma tarefa de aprovar prestação de contas pendente. O usuário então deverá acessar o sistema Fusion utilizando o seu login e senha de rede. Deverá acessar o menu Tarefas, Minhas Tarefas e selecionar a tarefa Aprovar prestação de contas. Ao abrir a tarefa de aprovar prestação de contas, o aprovador deverá identificar e validar cada uma das informações pertencentes à prestação de contas, tal como data inicial, data final, quem é o solicitante da solicitação, quem é o beneficiário, se é o próprio solicitante ou não, o valor do adiantamento relacionado a esta prestação de contas, a lista de centro de custo que foi inserida pelo solicitante, o percentual de cada um, o valor proporcional da participação, a lista de itinerário, né, de cada um dos itinerários, onde poderá clicar no botãozinho de visualizar e poderá ver os detalhes de cada um dos itinerários. Poderá visualizar também as despesas com cartão corporativo, identificar o dia da despesa, o tipo, informações adicionais, valor de despesa, quantidade, valor médio e o valor total. O valor total dos gastos com cartão corporativo, observações gerais, resumo geral das despesas. Aqui são identificadas um resumo geral de todas as despesas de itinerário e de cartão corporativo, onde todas as despesas do mesmo tipo são agrupadas, né, e identificado quanto desse tipo de despesa que será reembolsado, a quantidade dessa despesa total, somando os itinerários com cartão corporativo, e qual é o valor médio. Se houver alguma despesa fora da política, de acordo com a função do beneficiário, essa despesa ficará identificada em vermelho, né? E esse valor, essa classificação é dada pelo valor médio da despesa. Se o valor médio da despesa estiver fora da política, ele ficará destacado em vermelho na grid. Abaixo ficam as mensagens de sistema que o solicitante recebeu para poder identificar algum aviso ou algum alerta da prestação de contas. Abaixo é possível ver o total da despesa desta prestação. Aqui embaixo tem um resumo das despesas de tipo outros, né? Todas as despesas que foram classificadas desse tipo outros, separadas por cartão corporativo e itinerário. Neste caso, só existem despesas outro no cartão corporativo. Nos itinerários não existe nenhuma. Então, o aprovador poderá identificar e validar todas as informações dessa prestação de contas. E na abinha Dados das aprovações, poderá verificar os históricos de aprovação até o momento, né? A data da aprovação, quem foi o aprovador, se aprovou ou não, e as respectivas justificativas e observações. Poderá visualizar aqui o histórico de aprovação de valores de centro de custo e de porcentagem de centro de custo. Poderá também, na opção Histórico, visualizar todo o histórico do processo, desde a primeira atividade até a última e a atividade atual, identificando as tarefas que foram aprovadas e as tarefas que foram recusadas, que possuem o X e a razão pela reprovação. Então, o aprovador deverá identificar as informações existentes na prestação de contas e informar ao sistema se aprova ou não essa prestação de contas. Se o aprovador decidir reprovar esta prestação de contas,
o fluxo seguirá para o solicitante do processo para a tarefa de rever prestação de contas, onde ele deverá efetuar as devidas alterações e, a partir daí, passar por todo o processo de aprovação novamente, até chegar ao final da prestação de contas. Neste caso, iremos aprovar a prestação de contas. Inserir aqui, o usuário pode inserir uma observação e, após, clicar no botão avançar. Tarefa enviada com sucesso. A próxima atividade é aprovar prestação de contas sob responsabilidade do usuário Gislaine da Silva. Neste caso, este aprovador não possui alçada suficiente para aprovar esta prestação de contas. Portanto, a tarefa seguiu para o próximo aprovador da hierarquia do beneficiário. O fluxo seguirá para o próximo aprovador da hierarquia do beneficiário, para a mesma atividade, aprovar prestação de contas, que deverá prestar atenção novamente a todos os dados da prestação de contas, assim como o aprovador anterior teve de fazer, e validar se aprova a prestação de contas ou não, indo até a aba Dados das aprovações e informar se aprova sim ou não. Se aprovar, o processo seguirá para a próxima etapa. Se este aprovador tiver alçada para aprovar esta prestação de contas, o processo seguirá para o setor de RDV finalizar a prestação. Se não, se reprovar a tarefa, o processo seguirá novamente para o solicitante rever a prestação de contas. E após fazer as correções, deverá passar por todo o processo de aprovação novamente. Neste exemplo, iremos aprovar a prestação de contas. Após validar todas as informações, acompanhar o histórico e preencher os campos obrigatórios e opcionais, caso necessário, o aprovador deverá então clicar no botão avançar. Tarefa enviada com sucesso. A próxima atividade é conferir prestação de contas disponível para o papel de coordenação de RDV financeira. Neste caso, o aprovador possuía a alçada para aprovar toda a prestação de contas. Então, o processo de prestação de contas foi totalmente aprovado e então seguiu para o setor de coordenação RDV financeira fazer os preparativos finais de conclusão da prestação de contas. Após realizar a aprovação da prestação de contas e o usuário aprovador possuir alçada para finalizar a prestação de contas, o processo seguirá para o setor de RDV e o solicitante do processo será notificado por e-mail, onde receberá a informação de que sua prestação de contas foi aprovada. Neste e-mail será enviado junto um relatório contendo todos os dados necessários da prestação de contas, para que o mesmo possa adicionar a este e-mail as notas fiscais referentes às despesas e encaminhar para o setor de RDV.